Com prazer, vos saúdo na paz do Senhor. Quem tem Bíblia, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 14, versículo de número 15. Lucas, o evangelista, capítulo de número 22, 14 e 15. A Deus seja toda honra, glória, louvor e adoração por essa manhã abençoadíssima. Quem encontrou, diga amém. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Leio novamente a versão que eu estou em mãos, é a NA, nova versão Almeida atualizada. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então lhes disse Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa antes do meu sofrimento. Amém. Tome assento, por gentileza. Ao pastor Rui, a nossa gratidão. Aos irmãos Brasil, sempre bom estar com vocês. Ainda bem que vocês não me chamaram para cantar hoje, hein, rapaz? Senão ia assustar todo mundo de novo. Sangue, fogo. Mas tem um louvor bem antigo, que se vocês puderem me ajudar, ou vocês cantam com a igreja, e eu vou fazendo raiva para você no final. Cadê os meninos aí? Bem suave. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar no privilégio de ver o teu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de ver mundo bem perto, bem juntinho a mim. Serenos e meigos, eu queria ser feliz assim. queria saber como era o seu rosto, Embora eu sinta quem era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo sem fim. a mesma loucura Nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio em um Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é
Quem tem essa certeza, eu verei face a face. Oh, assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei, 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 verei. Eu verei Jesus. Como Ele é. Sarabataca. Essa é a nossa viva e real esperança. É um estudo bíblico diferente de uma mensagem pregada. Eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês para isso. Falar de forma mais pausada, tranquila, para a gente poder aprender da palavra de Deus. Esse texto revela os últimos momentos de Jesus na terra. As últimas horas, sendo mais preciso com os seus discípulos. Ele celebra a Páscoa, ministra a ceia, canta um hino e parte para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que no Monte das Oliveiras ele tem a oportunidade de orar com os discípulos por 3 horas. Primeiro, os discípulos dormem, ele os repreende, convida para uma segunda etapa de oração, e quando volta eles estão dormindo de novo. Jesus os desperta e diz: vocês não podem velar comigo pelo menos 1 hora, aqueles que me perseguem estão chegando aí. E nessa última hora de oração, diz a Bíblia, que os soldados dos sacerdotes chegaram para prender Jesus, e o prenderam. Daí para frente é martírio, é sofrimento, é luta intensa. Jesus é julgado, espancado, cuspido, humilhado, açoitado, pregado na cruz. Tudo isso aconteceu logo em seguida desse versículo dito. Mas o versículo nos traz uma informação extremamente maravilhosa, porque Jesus tinha passado com os seus discípulos muitos dias, mais especificamente, cerca de 3 anos e 6 meses. Foi todo o ministério de Jesus se resume a isso. E quando ele estava para entregar-se, ele diz: preparem para mim um lugar onde eu possa celebrar a Páscoa com vocês. E eles disseram: aonde será esse lugar? Eles disse: vão à cidade. Quando chegarem lá, vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Segui ele. Na casa que ele entrar, vocês perguntam se tem lugar para que eu possa celebrar a Páscoa com vocês. E eles chegaram e disseram para o dono da casa: onde está o lugar onde o nosso mestre vai celebrar a Páscoa conosco? E ele disse: tem aí um cenáculo mobilado, está à disposição de vocês. Jesus encontra-se com os seus discípulos na hora da Páscoa e diz para eles que tinha desejado ansiosamente, desejado muito. Anseio aqui está relacionado a algo que está enfatizando a alegria de Jesus, o prazer de Jesus estar vivendo aquele momento com os discípulos. Quando a gente tem anseio de algo, tem vontade de algo, tem desejo de algo e conquista, é algo extraordinário, não é verdade? Tem gente que é coisa simples. Eu lembro que já ouvi muitos testemunhos baseados nisso, de coisas simples, como, por exemplo, um dos nossos professores, dos grandes professores que a gente tem no estado, é o pastor Silas Queiroz. Ele contou em um determinado momento lá no CBJOC que Deus supre as nossas necessidades, não somente as grandes, mas as pequenas, que tem um significado assim bem pequeno. E ele disse que estava passando uma prova terrível, mas pensa numa prova, uma luta daquela.
E um dia ele amanheceu e disse: Jesus, como eu estava com vontade, como eu estou com vontade de comer um pão de queijo daquela padaria tal, que quando eu tinha dinheiro eu ia lá comprar aquele pãozinho de queijo. Não demora muito tempo, alguém bate na porta, e ele abre a porta e diz: ô pastor, eu estava passando naquela padaria tal, fiz um lanche lá e resolvi trazer para o senhor um pouquinho de pão de queijo. Imagina como as coisas são. O pastor Rosivaldo pregou aqui, se não me engano, na quarta-feira. Quarta-feira, ele passou uma dificuldade também, uma época de algo assim, muito incomum. E ele dependia de ajuda dos outros. E um dia ele disse: como eu queria comer um chuchu refogado. Vê se isso é desejo de gente. Se fosse uma lasanha, eu queria comer um chuchu refogado. Aí, perto do meio-dia, bateram palma na porta da casa dele. E ele vai receber. Estava um irmão com uma cesta básica. Quantos conhecem uma cesta básica? Diga amém. Quais são os itens da cesta básica? O básico: arroz, feijão, café, sal, óleo. Nem carne vem na maioria. Não faz parte do combo da cesta básica. Mas alguns são generosos, colocam lá um frango, um pedacinho de carne. Ninguém vai lembrar de botar chuchu numa cesta básica. Mas o irmão chegou com aquela cesta, e ele disse que quando pegou a cesta, a primeira coisa que ele viu foi uma sacolinha de chuchu em cima da cesta básica. Imagina. Tem horas que a gente está pedindo coisas grandiosas, mas as coisas simples da vida têm um valor que não se pode mensurar o cálculo. E Jesus estava falando exatamente isso com os seus discípulos. Usando os lábios do apóstolo Paulo, Deus diz: esse é o desejo de Deus, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Dizia ele, escrevendo para o apóstolo, ou para o seu discípulo, o jovem obreiro Timóteo. Então, o tema da fala de hoje, do estudo de hoje, é o desejo do coração de Deus, o desejo de Deus. Como nós, Deus também tem desejos. Deus também tem vontade. Deus também tem anseios. E revela isso através de Jesus. Desejei ansiosamente participar com vocês desse momento. Se Deus descesse da eternidade agora, dos céus, do seu trono, e sentasse do seu lado e dissesse para você: eu estava com saudade dessa conversa nossa. Qual seria a sua reação? Eu estava com desejo de te ouvir de perto. Muda muito o comportamento e sentimento de pessoa a pessoa. Mas de vez em quando eu ouço alguém dizer: eu estou com saudade. Tanta saudade chega, dói. Quem já ouviu essa expressão? Saudade que chega, dói de tanta saudade. É uma dor que a gente não consegue mensurar, não consegue ver. Se fizer um exame, ninguém vai constatar onde está essa dor. Porque vem de um vazio que está lá no interior da alma. E não tem aparelho que consiga ver isso. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é isso mesmo. Eu estou indo embora daqui a pouquinho. Vou celebrar a Páscoa, vou tomar a ceia. Daqui a 3 horas eu estou na mão daqueles que vão me fazer sofrer. Amanhã eu já morri por causa de vocês. Mas vocês não imaginam o desejo do meu coração de partilhar com vocês desses últimos momentos da minha vida. Lá no Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 a seguir, fala sobre a criação do homem.
E a Bíblia diz que Deus fez uma reunião e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o único ser criado por Deus, diz a ciência, que é o único animal que tem consciência. Mas vamos minimizar a força da expressão. É o único ser criado por Deus que tem algo chamado consciência. Hoje não tem mais uma matéria chamada educação moral e cívica. Isso é coisa para velho. Os velhos de plantão, diga glória a Deus. Quem teve a oportunidade de estudar essa matéria educação moral e cívica, dá um sinalzinho com a mão. Mas tem velho aqui, hein? Essa geração não sabe o que perdeu. Essa geração nova não sabe o que perdeu. Porque eu tive um professor de educação moral e cívica que não era crente. Não crente, completamente não crente. Quem consegue me entender, diga amém. Posso continuar falando assim com vocês? Não vai dar sono, vai conseguir vencer até a hora do almoço? Beleza. Ele dizia para os alunos na sala de aula: a consciência é a voz oculta de Deus dentro do ser humano, aprovando seus atos ou reprovando-os. É através da consciência que Deus fala: o que você fez é bom, o que Deus fala, o que você fez é mal. É através da consciência que Deus diz: o que você fez me agrada, o que você fez não me agrada. É através da consciência que, quando você faz uma atitude, você toma uma decisão, quando você realiza algo e você se sente satisfeito com aquilo, vem uma sensação de prazer por aquilo que você fez. É como se Deus estivesse dizendo: parabéns, meu filho, você fez a coisa certa. Mas quando você faz algo ruim, aí vem um sentimento, um peso, vem uma dor no coração e diz: eu não podia ter falado isso, eu não podia ter feito isso, eu não devia ter agido assim. E isso tem base bíblica. Jesus propõe uma parábola e diz sobre um pai de família que tinha 2 filhos e fala para um: vai trabalhar na vinha hoje? E ele diz: não vou trabalhar na vinha, não quero nem saber de vinha, hoje é o meu dia de folga e eu vou cair na gandaia. Daqui a pouco ele procura o outro filho e diz: meu filho, já falei com teu irmão, ele disse que não ia trabalhar na vinha, ele saiu chateado por aí. E você pode fazer um trabalho para o papai lá na vinha? Ele: sim, papai, agora mesmo, já estou indo lá trabalhar na vinha. Passado alguns minutos, aquele que disse que não iria, se arrependeu. A consciência disse: a sua atitude não foi boa, a resposta que você deu para o papai não foi legal. Ele se arrepende e vai trabalhar. Aquele que disse que iria, falou com voz mansa, meiga, suave, terminou mudando de atitude e disse: quer saber de uma coisa? Hoje é meu dia de folga, eu falei para o pai que ia, mas eu não, vou ficar em casa coçando o sovaco, que é melhor para mim. Aí Jesus disse: o reino de Deus tem essa semelhança. Tem hora que a gente está meio insatisfeito, meio chateado, tem hora que a gente chuta o pau da barraca, tem hora que a gente diz: não vou mais dar glória a Deus, não vou mais falar em língua, não quero receber mais função nenhuma, não quero trabalhar em lugar nenhum. Eu fui visitar um velho crente, mas velho, crente velho, velho de ter caído os dentes, tão velho que era crente. E o filho dele, desviado, sofreu um acidente. Ele trabalhava com serralheria, fazendo estrutura metálica, e em uma dessas brincadeiras ele pegou uma cantoneira de aço em cima de uma construção e bateu a cantoneira em um cabo de alta tensão. Na hora, amputou os 2 braços dele, na hora. A energia cortou os 2 braços. Ele sofreu queimadura do cabelo, da cabeça até a planta do pé. Soltou o couro, inchou tudo. Quando o velho soube disso, ficou revoltado. Mas pensa um velho brabo. Eu fui visitar o velho, nesse estado, brabo, mas brabo, virado um siri dentro de uma lata. Eu digo: irmão, pai do Senhor não quero saber do pai do Senhor não.
Mas por quê? Eu estou com raiva de Deus. Não quero mais saber de Deus. Estou chateado. Como é que Deus faz uma miséria dessa com meu filho? O que é um homem sem os dois braços? É um pai de família, tem uma mulher para cuidar, tem filhos para criar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para cuidar da família. E Deus permitir uma tragédia dessa com meu filho, eu não sou mais crente. Não tem pai do Senhor, não tem mais conversinha de igreja, eu estou fora. Aí eu disse, deu ruim para mim hoje convencer esse velho. E mais irmão João, como era que estava a situação do seu filho? Estava desviado. Estava desviado. Mas não merecia um negócio desse não. E eu não aceito. Eu estou com raiva de Deus. Não é nem raiva, não, com raiva de Deus. Digo, mas e aí, depois do acidente? O senhor foi lá visitar ele? Eu não tenho coragem, não tenho força. Mas os meus meninos foram lá. Como ele está agora? Ele até já reconciliou. Eu digo, achei a porta de entrada. A Bíblia diz, irmão João, que é melhor ir para o céu faltando um braço, faltando uma perna, faltando um olho, faltando um pé, de que ir para o inferno completo. Ele disse, mas mesmo assim, eu continuo com raiva de Deus. Ele disse, tá bom, então eu vou orar. Ele disse, se você quiser, pode orar. Eu não vou orar. Aí eu comecei a orar. Fiz aquela oração, pastor Rui, lá longe. Vai rodando, lá para o fim do mundo, e vai chegando perto, daqui a pouco vai estar, Jesus. Pai, tem misericórdia mesmo, Jesus. Eu digo, o infeliz que não queria orar, já está pedindo misericórdia. Mas não demorou muito, menino. Quando a oração chegou pertinho dele, o velho começou a chorar. Começou a dar glória a Deus. Aí Jesus renovou o velho com o Espírito Santo dentro da casa dele. Aquele que estava com raiva começou a sentir a presença. É o que Jesus estava dizendo. Como eu queria estar perto de vocês. Nesse último momento da minha vida, eu desejei ansiosamente. Quem quer sentir a presença dele mais perto essa manhã? Veja que o desejo de Deus em fazer o homem, diferente de todos os outros seres criados, tem uma finalidade. Pois é com o homem que ele se identifica. É com o homem que ele fala. É com o homem que ele consegue desenvolver um vínculo de amizade, um relacionamento mais profundo. Ele não faz isso com nenhum outro ser, mas com o homem ele faz. E olhe que os homens são piores em alguns aspectos que os animais. Eles têm mais sentimento. Um dia desse atrás eu fiquei escandalizado que uma mulher deu à luz a uma criança e não queria a criança. Pegou a criança e jogou no lixão da cidade. Vocês viram essa matéria? Não sei se ela deu à luz em casa e jogou a criança lá, ou se já foi direto lá para o lixão e deu à luz para a criança lá. Pequenininho, mas bem pequenininho. Cordão umbilical pendurado. Abandonou a criança para morrer à míngua. Uma cadela, uma cachorra foi lá no lixão, pegou a criança cuidadosamente com a boca e trouxe para a cidade para prestar socorro. A natureza tem suas leis, os animais conhecem os seus limites. E olhe que o próprio Deus diz através do profeta Isaías: o boi conhece a manjedoura. O jumento, que é o pior bicho do mundo, é a desgraça do jumento. O jumento conhece o seu dono, mas vocês que dizem meu povo não me conhecem, não me amam, não me ouvem, não querem desenvolver um relacionamento comigo. Aí Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Lá no Gênesis ele começa a visitar o homem. O que era que Deus fazia no Gênesis? Quem me ajuda? O que era que Deus fazia no Gênesis? Todos os dias, na viração do dia, Deus chegava para pegar o relatório de Adão e de Eva com relação àquilo que eles tinham feito durante o dia. Como é que vocês estão?
Não é que Deus não saiba. Vou repetir. Não é que Deus não saiba. Pela sua presciência, Ele sabe. Um outro atributo de Deus chama-se onisciência. Ele é ciente de tudo. Um outro atributo de Deus chama onipresença. Ele está sempre presente. Mas para que o homem entendesse o que ele estava fazendo e falando, o próprio Deus se diminui a postura humana para sentar em um toquinho lá no jardim do Éden e perguntar: como foi o seu dia hoje? Faltou alguma coisa para vocês aqui hoje? O dia foi abençoado? O dia foi tribuloso? O dia foi pesado? Foi um dia leve? Imagina Deus falando isso com o homem. Todos os dias Deus deixar o trono, deixar o seu trono, deixar o céu. Jesus me fez lembrar de um negócio aqui agora. Tem hora que a gente sabe que tem um parente que está passando uma prova, uma dificuldade. Aquele parente é meio tribuloso, a gente diz: vou lá nada, vou perder tempo com aquela criatura. Há quanto tempo você não vai na casa da mãe? Quanto tempo você não vai na casa do teu irmão? Há quanto tempo você não vai na casa do teu cunhado? Quanto tempo você não vai na casa da tua nora, na casa do teu genro, perguntar como é que está? Aperta, né? Não dá nem para dar glória a Deus. Deixa quieto esse negócio. Mas Deus todo dia, conhecendo as fraquezas, conhecendo as falhas, conhecendo as limitações, conhecendo os defeitos de Adão, Ele descia dos céus, sentava ao lado do casal e perguntava: como está o seu dia? Como vocês estão? Mesmo com essa assistência, com esse cuidado, com esse carinho de Deus, um dia Dona Eva estava batendo perna no jardim do Éden e encontra a serpente. E a serpente diz: ô mulher, como é que você está? Fosse menino, como é que você está? Está bem, beleza. Olha o problema de estar batendo perna por aí. Dizem os especialistas que as mulheres têm uma necessidade de falar pelo menos 6.000 palavras por dia. Pelo menos, no mínimo 6.000 palavras por dia. Por que é que a serpente não procurou o Adão? A mulher não estava em casa, não tinha Adão para falar. Disse: como é que você está, mulher? Estou plena. Se fosse hoje, já postei um bocado de coisa no Face. Meu Instagram está visitado. Olha a minha chapinha. Olha o cílio que eu coloquei, bicha. E vai. Daqui a pouco olhou assim e disse: o que foi que Deus disse para vocês? Que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Não, ao contrário. Ele disse que pode comer de todas, menos dessa daqui que está em cima. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: sabe por que Deus falou isso para vocês? Porque no dia que vocês comerem, vocês se tornarão semelhantes a Ele. Vocês serão igualzinho a Deus, tendo pleno conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente esqueceu de falar para ela as consequências disso. Conhecimento ela até teve, e na prática, mas toda ação gera uma reação, toda atitude tem consequências. Quem pode me ajudar essa manhã, diga comigo: toda atitude nossa tem consequências. Deus até perdoa, gente, as nossas fraquezas e falhas. Deus perdoa nossos pecados. Deus perdoa nossos delitos. Mas as consequências deles nós carregamos, nós pagamos. Davi terminou cometendo um adultério seguido de um assassinato. Natã vai na casa de Davi e diz: Davi, conta aquela parábola bonita que vocês conhecem.
E ele disse: esse homem que fez uma desgraça dessa merece morrer, ué. Manda matar eles. Quem fez isso foi o Senhor mesmo. Ele disse: ih. Porque é fácil a gente julgar a questão dos outros. Difícil é a gente julgar a nossa própria demanda. Aí o profeta disse: mas tu não vai morrer não, porque Deus já perdoou o teu pecado. Ele levanta a mão para o céu e glória a Deus, aleluia. Se fosse na época que tem batismo no Espírito Santo, ele falava até em língua estranha. Aí o profeta continua: só tem uma coisa, as consequências dessa atitude você vai colher na pele. A partir de hoje, nunca mais a espada sairá da tua casa. E olha que miséria foi para ele. Passado poucos dias, Aminon, um dos seus filhos, olha para Tamar, a sua própria irmã, filha de uma outra mulher, de uma concubina de Davi, e apaixona-se por ela. Desenvolve uma paixão obcecada. Se finge de doente, chama a irmã para fazer comida para ele, estupra a irmã. O adultério que Davi cometeu estava sendo praticado dentro da casa. Essa Tamar era irmã da mesma mãe de Esaú. Esaú soube dizer: ah, desgraçado, estuprou você, tirou a sua honra, vou matá-lo. Aquilo que era consequência de Saul, perdão, aquilo que era consequência da colheita de Davi, aquilo que ele tinha feito escondidinho, agora estava dentro de casa. Aí Davi diz: fica de olho, porque Saul vai matar o irmão. Encobre a coisa. Passado muito tempo, que o diabo não tem pressa de arrebentar com você e com a sua casa. Ele tem todo o tempo do mundo. Passado muito tempo, Saul disse: eu vou tosquear as minhas ovelhas, vou fazer um banquete com os funcionários, e queria convidar meus irmãos para o banquete. Vai até o pai Davi e diz: permita levar também meu irmão Aminon comigo. Eu quero que ele participe. Aí Davi disse: já faz tanto tempo que ele já esqueceu desse negócio. Quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca. E Saul falou com os seus funcionários: na hora do banquete, vocês recuam e deixam Aminon sozinho comigo. E eles recuaram. Saul chegou lá e matou o irmão. A consequência das ações, você sempre vai colher. Ei, mocinha, ei, mocinho, rapazinho, adolescentezinho, adolescentezinha, aquilo que você está fazendo dentro de casa, esse tratamento ríspido com o pai, ele já passou pelo caminho que você passou. Ele já teve as experiências que você está tendo agora. Você diz: esses velhos não sabem de nada, não entendem nada. Nós somos da geração #tamo junto. Cuidado, porque toda ação tem uma reação, e toda atitude tem consequências, e as consequências são severas, e o preço a se pagar é caro demais. Tudo que a gente faz tem consequências. Dona Eva não estava nem pensando nas consequências de adquirir esse conhecimento que ia fazê-la distinguir entre o bem e o mal. E ela disse: então eu vou comer da fruta. Comeu, levou para Adão, Adão também comeu. Daqui a pouco ele ouve mais uma vez a voz de Deus que soou no jardim, porque Deus veio para a visita diária. Imagine o pavor do coração de Adão e de Eva quando estava chegando a hora da visita de Deus. Se o pastor Rui olhar para alguém aqui e disser: irmã, amanhã eu quero a senhora no meu gabinete, tá? Nós temos um negócio para conversar. Você dorme bem durante a noite? Rapaz,
É só o pastor Rui. Se o pastor Nelson mandar uma mensagem para o pastor Rui e dizer: Rui, eu quero você amanhã aqui em Cacoal, 10 horas da manhã, ele não dorme. Porque ele vai encontrar com o pastor Nelson. É o pastor Nelson, é um homem. Mas representa a autoridade divina nas ações que se tomam através da convenção. A gente apronta quando é moleque na rua e o pai diz: quando chegar em casa, quem já ouviu isso aí? Dá um sinalzinho como. Quando chegar em casa, você pede a Deus para esse dia não chegar. Não quer voltar para casa. Não é assim? Eu vou dormir no mato hoje. Imagina a agonia de Adão e de Eva. Vixe, está chegando a hora que Deus vem. E nós pisamos na bola. Não demora muito, ele escuta. Tuf, 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 tuf. Os passos de Deus no jardim, ele chegou. Eva, se esconde. Cada um igual a coelho. Aí Deus, Adão, pianinho. Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Eu tenho plena convicção, se fosse eu, fosse o pastor Rui, se fosse você, chegaria lá, abria as folhas da figueira e dizia: o que você está fazendo aí, seu irresponsável? Eu sei que você se escondeu aqui, eu sei que você pecou, eu sei que você desobedeceu. Não faria mais ou menos assim? Ou então chegaria lá e diz: pode sair de trás da moita que eu te conheço, eu sei que você está aí atrás da moita. Mas Deus, Adão, meu filho, Adão, cadê você? Onde você está? Cadê você, meu filho? Até que ele sai. Eu estou aqui, Senhor. Eu pequei. Eu desobedeci. Eu transgredi. Eu estou com vergonha. Eu não quero mais te ver. A vergonha é tanta que eu quero desaparecer da tua presença. Aí Deus olha para ele e diz: quem falou que você fez isso? Como é que você sabe que você está pelado? Até hoje você não teve vergonha de mim? Até hoje eu não tive dificuldade com falar com você? Até hoje o nosso papo foi bom? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. Aí olha para a mulher e disse: minha filha. Aí ele: foi a cobra que me enganou. Aí olha para a cobra: mas foi o capeta que me usou. Ninguém tem culpa. Diz: não dá para ficar mais aqui. Porque se vocês ficarem aqui, vocês vão comer da fruta da vida. E vocês vão viver a vida inteira em culpa, em pecado, em inimizade comigo. Então, sai. Tirou-os do jardim, colocou lá fora. Botou um anjo com espada inflamante, que ficava cuidando do jardim em volta, para que o homem não voltasse para o jardim. A comunhão foi cortada, perdeu, não tinha mais acesso, não tinha mais visita. Baseado no texto lido, desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Imagina o sentimento divino lá na eternidade, no trono da sua majestade, olhando para a terra e dizendo: eu fiz o homem com o propósito de falar com ele, de ter comunhão com ele, de se encontrar com ele, de desenvolver um relacionamento. O homem pecou, saiu da minha presença, não me busca mais, não me sente mais,
não me ouve mais, não tenho mais liberdade de falar com ele de forma direta, mas eu não vou desistir da humanidade. Eu vou repetir, eu não vou desistir da humanidade. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, Deus não vai desistir de você. Deus não vai abrir mão de você. Enquanto tiver oportunidade, Deus vai trabalhar para restaurar essa intimidade, essa comunhão contigo. Agora Deus vai, escolhe alguém de entre a multidão que já havia na terra e diz: você quer ser meu amigo? Você quer andar comigo? Eu não quero mais simplesmente visitar o homem, eu quero ter a oportunidade de andar com um homem na terra. Isso é gostoso demais, né? Estou falando de forma bem tranquila, bem calma, e objetiva isso aqui. Deus tem vontade de andar com a gente. Eu vou falar de novo, Deus tem vontade de andar com a gente, está ao nosso lado, de vivenciar com a gente as nossas experiências, de atravessar todas as dificuldades e barreiras. O profeta Isaías disse que se passares pelas águas não te submergirão, se passares pelos rios não te afogará, se passares pelo fogo a chama não arderá em ti. É porque Deus está caminhando, Ele quer caminhar conosco. Aí Gênesis, no capítulo de número 5, versículo de número 22, 23, diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e ele morreu. É isso que a Bíblia diz? Ele viveu 65 anos. Depois de 65 anos, Deus o chamou para ter um relacionamento. E todos os dias, Deus estava andando junto com Enoque. Imagina que legal. Quando a gente está namorando, a gente fica apaixonadão da vida. Quem já namorou, diga glória a Deus. Quem não namorou, não sabe o que está perdendo. Porque a gente faz de tudo para estar perto da pessoa que a gente ama. Eu só podia visitar a Vilma nos finais de semana. E era uma tribulação, porque eu sentava em uma cadeira, ela sentava naquela outra cadeira, e o velho careca, pai dela, sentava no meio. Era uma treva aquilo. Eu passava uma semana de ansiedade para poder sentar com a namorada, bater um papo, e ela não falava, era só ele. Vocês riem porque não foi com vocês. É. Se fosse com vocês, a gente não ria não, vocês choravam. Como diz um amigo meu lá em Vilhena, chorava em alemão. Mas Deus não ficava com ninguém entre ele e Enoque. Estava andando lado a lado, falando do dia a dia, vivenciando a oportunidade. Ele viveu 65 anos sem Deus, mas daqui a pouco ele gera um filho chamado Matusalém, e ele se converte, e Deus diz: a partir de agora, você vai andar comigo, Enoque, e eu não te deixo. Eu não sei o que aconteceu até agora na sua vida, eu não sei como você viveu até agora, mas na autoridade do nome de Jesus eu quero profetizar: Deus está estabelecendo um relacionamento tão íntimo que Ele não vai te deixar passar por esse deserto sozinho, não vai te deixar passar por essa prova sozinho. Só quem consegue receber vai dando glória a Deus, porque Ele não quer perder essa amizade. Minha cabeça é meio ligeira assim.
E quando eu estou lendo alguns textos, parece que a minha mente mergulha naquele texto. Eu entendo que Deus estava um dia batendo papo, pastor Rui, com Enoque. Enoque, que bacana. E a conversa era boa. Quem não gosta de conversa boa? Rapaz, todo mundo gosta de uma conversa boa. E a conversa foi se prolongando, foi se aprofundando, foi se encorpando. Daqui a pouco Deus dizia: Enoque, faz o seguinte, meu filho, não volta para casa hoje não, vamos continuar a nossa caminhada e conversa, e vamos lá para o meu palácio, que eu não quero mais perder a tua amizade. Eu não quero estar contigo só amanhã, eu quero que você esteja comigo lá na minha casa. Tem um lugarzinho especial para você. É o que o Deus do céu tem para a gente, uma intimidade, um relacionamento e um palácio que nos aguarda lá. É isso que Ele tem para nós. E Ele foi desenvolvendo isso. Quando Enoque sai daqui, Deus diz: não, mas eu não posso perder o elo com o pessoal lá embaixo. Aí encontra Noé, e a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Isso está lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 9. Logo em seguida ele encontra Abraão. E acerca de Abraão ele chega até dizer: Abraão, meu amigo. Imagina, usando os lábios do profeta Isaías, quando ele está fazendo promessas para Israel, ele diz: isso é promessa que eu fiz para Abraão. Abraão, o meu amigo. E quantos homens ele levantou com esse mesmo sentimento de andar com eles? Abraão atravessou o deserto, Abraão passou por dificuldades terríveis, mas os descendentes de Abraão começaram a pisar também fora da trilha. E quando ele pisa fora da trilha, aí parece que a balança começa a pender para um desviar da presença de Deus. Em dado momento, Deus diz: o negócio está feio. O que eu falei para não fazer, fizeram, e infelizmente eu não tenho mais liberdade. Entrega na mão do faraó lá no Egito. O povo sofre, que é uma maravilha. Mas lembraram do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó. E diz a Bíblia que eles clamaram, e quando eles clamaram, a voz deles chegou lá na eternidade. E Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, lá em cima do monte Horebe, o monte de Deus. Daqui a pouco ele viu uma sarça ardendo em fogo, mas não se consumia. E enquanto ele está tendo aquela visão da sarça, ele diz: eu me virarei para lá e irei ver o que está acontecendo. E do meio da sarça sai uma voz e diz: não faça isso, Moisés, não faça isso, Moisés, porque o lugar que tu está pisando é uma terra santa. Tira a sandália do teu pé. E diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o sofrimento dessa nação, é por isso que eu desci do céu para restaurar um relacionamento com esse povo. Vai lá e tira o povo do Egito, tira da casa de servidão. Eu sou um homem de língua pesada, tem 40 anos que eu estou usando um linguajar diferente da terra clássica do Egito. Não lembro mais como falar com o faraó, não tenho mais condições nem habilidade de questioná-los. Não tem outro para o senhor mandar, não, é você mesmo. Disse: não, eu não vou não, dá um jeitinho aí. Disse: Moisés, se tu não for, vai, Moisés, porque eu sou contigo, eu quero andar contigo nessa caminhada. O que é que tu tem na mão? Ele disse: tem um cajado, lança aí no chão. Lançou no chão, virou uma serpente. Pega na cauda, virou um cajado de novo. Ainda duvida?
pega a tua mão, coloca dentro da roupa, ao lado do peito, ele colocou, tira a mão, estava leprosa, pega a mão, coloca de novo, quando tirou, estava sarada. Vai, que eu quero andar contigo e não os abandonarei nessa jornada. Moisés vai, tira o povo do Egito, aquela conversa toda, vocês conhecem. Mas quando estão voltando para a terra prometida, quem está querendo entrar na terra prometida, dá pelo menos um amém. Deus começa a andar com o povo de pertinho. De dia numa coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Aí Deus disse, quer saber de uma coisa, Moisés? Eu não quero mais somente andar. Lá no Gênesis eu visitava, depois eu passei a andar com os homens, agora eu não quero mais somente andar com vocês no meio do deserto. Moisés, eu quero morar no meio de vocês. Isso vale pelo menos um amém, mas gostoso, gente. Gênesis capítulo 25, versículo de número 8, Deus diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus não se satisfaz somente com visita, Deus não quer mais simplesmente andar com o povo, Deus quer morar no meio do seu povo. Eu não tenho mais tempo e não quero atrapalhar o almoço de vocês, então vamos antecipar ou dar uma corridazinha aqui, para a gente poder chegar à conclusão dessa fala de hoje. Moisés faz um tabernáculo, faz uma arca chamada Arca da Aliança, coloca num lugar chamado Santo dos Santos, e ele diz, aqui é a minha presença no meio do povo. Toda vez que vocês precisarem se locomover, a minha glória que está sobre o tabernáculo, nessa nuvem, vai se levantar. E quando ela se levantar, é hora de vocês arrumarem o acampamento, porque eu estou querendo que vocês andem. E quando a minha glória, a nuvem da glória começar a andar, vocês andem debaixo da nuvem da minha glória. Engraçado que lá em Israel, na Palestina, por onde eles caminharam, durante o dia o calor chega até 50 graus, 53 graus, mas de noite a temperatura cai para 0. Deus está dizendo, enquanto vocês andarem debaixo da nuvem da minha glória, o deserto vai ter um clima de ar condicionado. À noite, o frio não vai maltratar vocês, porque essa nuvem que foi um bloqueio do sol escaldante sobre vocês durante o dia, vai ser uma coluna de fogo, que além de clarear o arraial de vocês, vai aquecê-los para que vocês glorifiquem ao meu nome. Imagina, eles não precisavam de motor da Ceron, não precisavam de energia elétrica, porque a coluna de fogo clareava o acampamento e aquecia quem sente a presença do Mestre. Mas 1 Samuel capítulo 4, capítulo de número 5, diz que o povo pecou, se rebelou, se afastou de Deus. E o pecado é a única coisa que corta esse vínculo entre o crente e Deus, entre o povo e Deus, a ponto deles pegarem a Arca da Aliança e levarem para um campo de guerra e perderem para os filisteus. E quando vieram trazer a notícia para o sacerdote, infelizmente, o sacerdote já tinha perdido o senso das coisas espirituais e terminou permitindo que esses filhos levassem a arca. Uma vez a arca raptada pelos filisteus, um mensageiro vem correndo do campo de batalha e grita: perdemos a guerra. Morreu mais de 30 mil homens. Quando Eli, já velho, cego, ouviu a história, disse: vem cá, meu filho, conta mais de perto. Ele disse:
seus filhos também morreram. Ele disse: o que mais aconteceu? O pior aconteceu. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. A arca era o símbolo da presença de Deus. E ele terminou caindo de costa, quebrou o pescoço e morreu na hora. A sua nora, que estava grávida, entra em trabalho de parto. E no momento que estava dando à luz, ela vai esvaindo-se em uma hemorragia terrível. E quando ela estava quase morrendo por conta da hemorragia do parto, as parteiras disseram: alegre o teu coração, nasceu um varão, nasceu um homem numa família de sacerdote, não tem honra maior que essa. Ela disse: que adianta nascer homem? Que adianta nascer um sucessor, se nós não temos mais a presença de Deus na nossa terra? Perguntaram para ela: que nome nós botaremos o menino? Eles colocam o nome de Icabô, que significa foi-se a glória. Não temos mais a glória. Tem muita gente que já perdeu a presença, que já perdeu a glória, mas essa manhã os céus se movimentam para que a glória seja restaurada, para que a presença seja restaurada. Eu te dou pelo menos 5 segundos para glorificar a Deus. Se você consegue sentir a presença dEle, se você consegue glorificar a Deus essa manhã, aproveita. Me comanda basuri anda lá baixando a raia. Rebede comandou basuri raça, meregas. Samuel registra que a arca devolvida é para a terra de Israel. 20 anos ficou na casa de um certo Abinadab. 3 meses ficou na casa de Obed-edom. E nesses 3 meses a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom com todo tipo de bênção que ele precisava, porque a presença de Deus traz prosperidade, a presença de Deus traz paz, a presença de Deus traz saúde. Saul reinou a vida inteira, o reinado dele sem a presença de Deus. Aí Davi ascende ao trono e diz: eu vou buscar a presença de Deus. Traz a presença de Deus, traz a arca e coloca em um tabernáculo, em uma tenda. Diz: eu não vou me contentar em fazer somente uma tenda para a presença de Deus, vou fazer um palácio, vou fazer um templo belíssimo, com ouro, com madeiras especiais, com prata, com pedras preciosas. E Deus diz: tu não vai fazer, mas o teu sucessor Salomão vai fazer esse templo para mim. Aí Salomão faz um templo lindo, um templo esplêndido, maravilhoso. Manda buscar a presença de Deus e coloca dentro do templo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 3, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo isso, começaram a glorificar, a adorar, exaltar, bendizer ao nome do Senhor. E dizia: porque o Senhor é bom e a sua benignidade e misericórdia dura para todos sempre. A presença de Deus na casa, no meio do povo de novo. No meio do povo de novo a presença. Mas Ezequiel nos conta uma história triste, que o povo pecou novamente e Deus se afasta, Deus se distancia, porque Deus não comunga com o pecado. Deus ama o pecador. Eu vou repetir: Deus ama o pecador. Sabe aquele crente que na igreja está em pé hoje, amanhã cai? Está tomando Santa Ceia e falando em língua estranha, quando sai da igreja já vai direto para a exposição? Vai lá para a discoteca, vai lá para o bodega, vai lá para o rastapé,
Mas essa cria não estava tomando ceia agora, não estava falando em língua estranha agorinha mesmo. Chega um tempo que Deus já não tolera mais. Deus olha para Samuel no capítulo 16 do seu primeiro livro e diz: ei, até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu rejeitei. Tem gente que Deus chega a rejeitar. E Ezequiel conta, o pastor disse que eu posso ir até 12h30. Vocês conseguem ainda me tolerar até lá? Acho que o almoço vai estar pronto nessa hora, não é isso? Aí Deus olha para o povo de Israel e diz: como é que vocês conseguiram fazer isso? Ezequiel conta que eles colocaram imagem de escultura dentro do templo, nas câmaras secretas do templo. Eles adoravam a Deus, ofereciam sacrifício, saíam do sacrifício, entravam nas câmaras secretas e adoravam os ídolos. E Deus disse: não aguento mais esse negócio não. Vou mandar todo mundo para o cativeiro. Levanta a Babilônia para levar todo mundo. Mas antes disso, Deus começa a mostrar vestígios do que ia acontecer. Ezequiel, capítulo de número 10, versículo de número 4. Esse capítulo é lindíssimo, porque Deus manda um anjo com um tinteiro, capítulo 9 especificamente, e esse anjo com tinteiro vai pegando a tinta e colocando na testa dos escolhidos de Israel. Deus diz: tem muita gente adorando o ídolo, tem muita gente se desviando, tem muita gente praticando pecado, tem muita gente se distanciando de mim, mas ainda tem aqueles que são verdadeiramente adoradores. Eu vou repetir, porque essa manhã Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Tem gente que não está nem aí, mas no meio da multidão ainda tem aqueles que adoram ao santo nome do Senhor, e Ele conhece esses. E o anjo saiu na testa marcando os escolhidos de Israel. Aí Deus disse: mas tem pouca gente aqui, viu, que está me agradando. Eu vou sair, eu vou embora. Versículo de número 4 diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins, que é na arca, indo para a entrada da casa, e a casa encheu-se de nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Era como se Deus estivesse dizendo: eu não consigo mais coabitar com o pecado do povo, não consigo mais conviver com a infidelidade do povo. Os itens sagrados não representam mais que a presença do Deus que sagra os itens. O problema é que estamos vivendo no meio de uma geração cética, que a gente dá mais valor aos itens que têm significado e simbologias sagradas do que a presença de Deus. É triste a gente ter que entender isso. Mas o professor da escola dominical estava falando: é muito provável que você vá na casa de alguns membros da nossa igreja, encontre lá um chaveirinho com a chave que comprou na campanha da igreja tal, porque essa chave é para abrir as portas. Um tijolo que foi consagrado, uma flanelinha que foi usada pelo apóstolo fulano de tal, e está vendendo. Um par de meias por um absurdo de real, que são itens sagrados. Aí tem crentes que estão lá com a Bíblia aberta no Salmo 91, não vai deixar nenhum mal entrar na minha casa. Outros pegam sal grosso e espalham nos cantos da casa. Outros pegam alho, trança de alho e pendura lá. Já teve gente que chegou lá em casa: pastor, me dê óleo de unção, que eu vou ungir os 4 cantos da minha casa, para o mal não entrar lá. Deus está dizendo: o templo é consagrado, a arca é símbolo da minha presença, mas o pecado de vocês está expulsando a minha glória, a minha presença está saindo aí, a arca vai ficar vazia, o templo vai ficar vazio. O que Deus quer não é itens sagrados, o que Deus quer é a tua vida cheia da graça, da glória e da presença dEle.
Deus sai da arca e vai para a porta do templo. No capítulo 10, versículo de número 18 diz: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Olha a insistência de Deus. Ele estava lá no Santo dos Santos, saiu de lá, pastor, e veio para a porta do templo, como alguém que está relutante, dizendo: olha, eu não quero ir embora. Se vocês mudarem de atitude, eu permaneço aqui. Se vocês se converterem, voltarem atrás. Capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer. Mas o povo não se arrependeu. Agora ele sai da porta do templo e vai para o meio da cidade. Primeiro ele sai do Santo dos Santos e fica na porta. Depois sai da porta, vai para o meio da cidade. Mesmo assim não houve arrependimento, não houve mudança. Capítulo de número 11, versículo de número 23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs em um monte lá fora da cidade. Saiu do Santo dos Santos, saiu do meio da cidade, e agora sai da cidade e vai para um monte distante. O problema é que a gente não sente quando as nossas forças espirituais estão se esvaindo. Quando Deus está desagradado do nosso comportamento. Como a gente vai perdendo lentamente a intimidade e a comunhão com Ele. A Bíblia diz que Sansão brincou com as coisas sagradas e ele não percebeu quando o Espírito Santo o deixou sozinho. Tem gente que já não lembra mais há quanto tempo chorou na igreja. Tem gente que não lembra mais há quanto tempo sentiu graça na vida. E olhe que eu falo de pessoas que já chegavam no culto glorificando a Deus. Meu Jesus da glória, eu vou mexer num negócio pesado agora. Mas tem gente que quando dobrava o joelho já falava em línguas estranhas, e faz muito tempo que tu não fala mais em língua estranha. Tem gente que quando vinha para a igreja estava se arrumando e já estava adorando a Deus, dizendo: Senhor, eu vou na tua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Já vinha de lá todo cheio de alegria, mas hoje não. Será se essa roupa vai chamar a atenção? Será se meu perfume está bom? Ah, quando eu entrar na igreja com esse sapato novo, eu vou arrasar. Quem vê a minha bolsa, ai, santo Deus. O negócio está tão estranho que tem gente que passa o culto todinho com o celular na mão, filmando, tirando foto, respondendo, mandando mensagem. Parece que está numa passarela, parece que está em um show, parece que está em um evento social. Nós estamos na casa de um Deus santo, que disse para Moisés, um dos maiores homens da história: tire a sandalinha do teu pé, porque a terra que tu pisa é terra santa. Nós estamos preocupados com as coisas triviais, com a gola da camisa, com a gravata, com a marca da roupa, com a marca do sapato, com o cheiro do perfume. A gente devia estar preocupado com a ausência da glória de Deus, da presença de Deus no culto. Isso é que devia chamar a nossa atenção. E Deus se afasta, Deus vai embora, o povo levado para o cativeiro. Daqui a pouco Judá entra pelo mesmo caminho, também levado para o cativeiro. 70 anos, volta, tenta restaurar, tenta mudar. O tempo não nos permite entrar nos pormenores, mas de forma rápida eu sintetizo aqui. Quantos já ouviram falar num período chamado período interbíblico? É um período de 400 anos.
400 anos de silêncio absoluto de Deus. Não havia sonho, não havia visão, não havia profecia, não havia revelação. Deus cerrou o céu. Se tem uma coisa que me dá agonia, vou repetir, se tem uma coisa que me dá agonia, é quando eu venho num culto que eu não tenho vontade de adorar a Deus. Se tem uma coisa que me choca, é quando eu saio da igreja sem falar em línguas estranhas. Eu começo a me perguntar, o que está errado? O que aconteceu comigo? Jesus me converte de novo. Espírito Santo me ajude a me converter. Eu não posso sair da igreja sem adorar na essência da tua grandeza e santidade. Mas tem gente que fica 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos, fica 10 anos e não sente nada, está morto. E quando faz uma festa, chega o cantor e diz, levanta a mão aí e dá glória a Deus. E, não vou nada. O pastor insiste, vai irmão, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Deixa de ser chato, pregador, para com isso. Eu não sinto nada, eu só dou glória a Deus quando eu sinto, mas morto não sente nada. Eu vou falar de novo, morto não sente nada, mas vivo sente, vivo tem sensibilidade. Tem gente que não glorifica, não adora, não sente nada, porque já morreu, mas essa manhã tem ressurreição espiritual, essa manhã a presença volta. Manderegassuri andalama. 400 anos. O sacerdote chamado Zacarias entra no templo para sacrificar a Deus. Depois de 400 anos de silêncio absoluto, ele ouve Deus falando dentro do templo. Chegou o tempo de trazer de volta a minha presença. Aí ele se assusta. Será que é Deus mesmo? Ficou assustado. Disse, sim, sou eu mesmo. A tua mulher, que é estéril, vai ficar grávida. Ela vai ter um filho. O nome dele vai ser João Batista. É ele que vai abrir o caminho do Messias que vai palmear sobre Jesus da glória. Deus estava dizendo, eu preciso relatar a minha comunhão com a humanidade. Eu vou descer em carne e osso. Eu vou habitar entre os homens, eu vou viver entre os homens. Aí Zacarias diz, é demais. É demais. Por causa dessa dúvida tua, dessa incredulidade, tu vai ficar mudo. Ele demora um pouco a sair do templo. Quando sai do templo, todos ficam apavorados. E aí, aconteceu alguma coisa estranha lá dentro? Alguma coisa diferente? Deus falou contigo alguma coisa? E ele tentava falar, mas estava mudo. Não conseguia falar nada. A mulher dele fica grávida e ele está se cumprindo. 9 meses depois a criança nasce e as parteiras começam a discutir lá no quarto. E aí, como é o nome do menino? Vamos botar que nome nesse menino? Aí diz, bota o nome tal, bota o nome tal, bota o nome tal. E ele lá na sala em agonia. Daqui a pouco Deus diz, agora tu pode falar, meu filho. Diz para esse povo quem é o menino. Ele diz, o nome dele vai ser João Batista. É a cana do deserto. Ele vai preparar o caminho. Aquele que está vindo depois dele é poderoso. É ele, é João. Pode botar o nome dele, João. Porque quando eu estava sacrificando, Deus se revelou mais uma vez para mim lá no tempo. Deus quer voltar a ter liberdade no meio do seu povo. Quem pode levantar a mão aos céus, pelo amor de Cristo Jesus, levante a mão aos céus. Deus está procurando corações quebrantados, almas e espíritos maleáveis, para que a presença dele se manifeste. Eu ministro na autoridade do nome de Jesus. Quem não falava mais em línguas, recebe dom de línguas estranhas aí agora. Recebe a liberdade, variedade de línguas. O Espírito de Deus está se manifestando aqui essa manhã. Eu vou voltar a habitar entre os homens. Vou viver entre eles. Vou compartilhar as fragilidades deles.
Vou provar para eles que eles são capazes. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus se diminui, Deus se reduz ao homem. Filipenses. Sendo igual a Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, e na condição de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todos os nomes, e diante desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai. Deus entre nós. O Messias, o Emanuel, viveu como eu vivi, enfrentou as mesmas dificuldades, os mesmos dilemas, as mesmas rejeições, os mesmos embates morais, físicos e espirituais. A própria família o desprezou, o seu povo não o recebeu, a ponto de ele dizer: o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Morreu. Antes da morte, ele chama os discípulos e diz: eu desejei muito estar com vocês, participar desse momento com vocês. Antes do meu sofrimento eu vou morrer, mas tem uma coisa: eu não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai, Ele mandará o outro Consolador. Ele estará convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Encerro a minha fala hoje. Esse é o desejo de Deus. Sempre quis ter comunhão, sempre quis encher o homem, viver com Ele, caminhar com Ele, andar com Ele, partilhar as experiências espirituais, para que você não tenha desculpa nenhuma de dizer: pastor, não consegui entender ainda esse negócio até agora. Eu lhe convido a ficar em pé, por favor, e vou ler 2 textos da Bíblia. Dois textos da Bíblia, e depois eu oro com vocês. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem já tinha lido esse versículo, diga glória a Deus. Então vou pedir a ajuda de vocês nessa manhã. Você pode me ajudar? Diga pelo menos para 2 crentes que vieram ao culto essa manhã, mas diga com voz de autoridade: você é a casa onde Deus mora. Você é o templo onde Deus habita. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, o santuário, a casa dele? Vamos um pouco mais adiante. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19, versículo 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, proveniente da parte de Deus?
e que vocês não são de vocês mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus através do vosso corpo. Olha o progresso. Lá no Gênesis, Deus visitava. Deus passou a andar com o homem. Depois Deus mandou fazer uma casa para habitar no meio. No meio. Agora Deus está dizendo: eu não quero morar só mais no meio. Eu quero morar dentro de vocês. O corpo de vocês é a minha casa, é o meu templo, é a minha habitação, é onde eu me sinto bem, é onde eu moro, é onde eu ajo, é onde eu trabalho. Agora eu vou trazer aqui uma verdade que você vai ficar chateado comigo. Versículo 20: porque vocês foram comprados por bom preço. Comprados. Quando você compra alguma coisa, essa coisa é de quem? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Se você compra alguma coisa, é de quem? Você compra, é seu. Minha Bíblia, meu lenço, minha roupa. Pastor, mas o seu lenço o senhor não pode usar assim. Estou nem aí, o lenço é meu, eu uso do jeito que eu. Bíblia, a Bíblia é minha, eu uso do jeito que eu. Telefone é meu. O problema é que a gente esqueceu que nós temos dono. Dá para aguentar mais um pouquinho? Nós temos dono. Eu vou falar de novo. Nós esquecemos que não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono. Tem gente que acha que a igreja é dele. Tem gente que acha que o ministério que ele está executando é dele. Pior que isso, tem gente que acha que o corpo que ele está esnobando por aí é dele. Esse corpo aqui, essa beleza, essa estrutura que Deus me deu, uma obra de Da Vinci uma íngua. Essa escultura quem fez foi Deus. E diz: a casa é minha. Corpo é meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras, minhas leis. Nada disso. Teu corpo tem dono, a tua vida tem dono, a tua existência tem propósito. Ninguém manda em mim, sou dono do meu nariz. Conversa de besta. Você tem um dono, você quer criar o caminho que você quer, tu vai se dar mal. Mas se você quer obedecer àquele que você foi comprado pelo sangue dele, ele vai continuar dizendo: eu te amo, eu te escolhi, eu te separei, eu te consagrei, eu te santifiquei, a tua vida é minha, o teu corpo é meu, e eu me glorifico no teu corpo. Terminar agorinha mesmo. Tem gente que confunde as coisas demais. E eu concluo contando a história de um garotinho que tinha um pai que era pai de santo, uma mãe que era mãe de santo, e quando ele nasceu já foi oferecido no nascimento a Satanás, e os pais propagavam para todo mundo: vai ser o maior pai de santo do mundo isso daqui. Mas ele tinha uma tia que era crente, e a tia foi na casa do irmão e disse: maninho, você deixa eu levar esse menino para a igreja? Ele disse: sim, pode levar, mas tu sabe o propósito que eu tenho nesse menino? Ele disse: sei.
Ele já foi até consagrado por Satanás. Ele disse, eu sei, não tem problema não. Só me deixa levar meu sobrinho de companhia para a igreja. E ele foi numa escolinha dominical, e foi numa segunda escolinha dominical, e numa terceira. Daqui a pouco aquele assunto foi agradando o coração do menino. A professora fez o apelo, ele levantou a mão e disse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador também. Aí o diabo já fuxicou na cabeça do pai e da mãe, ó, já está crente, tá? E esse daí não foi chamado para ser crente não, esse daí me pertence, vocês me deram, vocês sabem do compromisso que nós temos, né? Pois é, e o menino foi ficando fervoroso e não faltava mais culto, e cheio da graça, cheio da presença de Deus. Aí daqui a pouco o diabo disse para a gente não perder de uma vez por todas, o homem lá de cima, mata ele. Pega o punhal de sacrifício, sangra o menino, oferece o sangue dele e acaba essa disputa. Aí o pai disse, eu não tenho coragem. A mãe disse, assim a sangue cru, eu também não tenho. Mas se você der um tiro nele, eu sabendo que ele não vai escapar, eu tiro o sangue dele e a gente oferece para o capeta e está resolvido. E o menino estava escutando a conversa do pai e da mãe. Quando ele voltar do culto hoje à noite, a gente oferece o sacrifício. Eu vou ficar com a arma, eu dou um tiro no menino, tu pega o punhal de sacrifício, sangra o menino, pega o sangue dele, a gente derrama no altar e estamos em paz com o capeta. Fechou, fechou. O menino saiu de casa, olhou para trás, viu aquela nuvem escura em cima da casa, demônios para tudo quanto é lado, participou do culto com o coração pesoroso, com amargura na alma, diz, é o meu último dia, não vou mais voltar nesse culto, nessa igreja, mas eu sou crente, graças a Deus. Termina o culto, vai um bocado de gente embora, ele chega lá na frente e diz, pastor, eu queria me despedir do senhor, porque eu não vou poder mais participar de culto aqui. Ele disse, meu filho, por quê? Ele disse, porque minha mãe o senhor conhece, meu pai o senhor conhece, eles fizeram um voto com o capeta, e hoje eles vão me matar. Quando eu chegar em casa, meu pai vai me dar um tiro, minha mãe vai pegar o punhal do sacrifício, vai me sangrar, vai pegar meu sangue, vai derramar no altar. Eles querem se reconciliar porque o diabo não está satisfeito que eu estou aqui na igreja. Então, Pai do Senhor, pastor, tchau, até a eternidade. Eles me matam, mas eu sou crente, lavado, remido no sangue de Jesus. A minha alma vai para o céu. Ele disse, mas eles não vão te matar, não? Eu disse, mas claro que vai me matar, ué. Está tudo combinado. E quando eu saí de casa, eu olhei para trás, os demônios estão tudo fazendo farra lá em cima do teto. Aí o pastor disse, eu vou orar por você e Deus não vai permitir que você morra. Meteu a mão na cabeça do moleque e começou a orar. Daqui a pouco Jesus batizou o menino com o Espírito Santo. Quem é casa de Deus aí pode levantar a mão e glorificar o Senhor essa manhã. Aí o pastor diz, vai que agora não tem demônio que toque em você. O moleque olhou para o pastor e disse, até a eternidade, pastor. E vai marchando na rua, falando em língua, marchando, falando em línguas. Quando chega em casa, abre o portão, pega na maçaneta da porta e ele diz, é agora. Quando eu abrir a porta, papai me dá um pipoco e a mãe pega o punhal para me sangrar. Quando ele abriu a porta, o pai estava petrificado na frente dele com a arma na mão. Ele levantou a mão, deu uma rajada de línguas estranhas e o pai caiu endemoniado. Ele diz para a mãe, pode sair de trás da porta que eu sei que a senhora está aí. Largue esse punhal no poder do nome de Jesus. Outra rajada de línguas estranhas na mãe e a mãe caiu. Ele ajoelha perto do pai e da mãe, bota a mão na cabeça, demônio, a partir de hoje tu não manda nessa casa. A glória de Deus voltou para essa casa, a presença de Deus invadiu essa casa. Sai, capetada, porque aqui pertence aos céus. O pai dobra o joelho, a mãe dobra o joelho e diz, a partir de agora nós também queremos esse Jesus. Ele é mais poderoso do que os Exus que a gente serviu. Ele é mais poderoso do que as entidades que a gente estava servindo. Ele é mais poderoso do que o inferno, pois o projeto que tínhamos era a tua morte, mas o poder que está na sua vida é grande. Só quem é casa de Deus tem liberdade de falar em línguas agora. Recebe unção do alto.
Managabaçu e andalabaxandarabacanda. Managassuri andalabaxandarai. Deus mora dentro de você, o Espírito Santo está aí dentro. Eu não vou te chamar aqui à frente não, mas eu vou insistir que o Espírito Santo está aí dentro. Tem gente que tem dificuldade de ser batizado com o Espírito Santo, mas essa manhã é só você abrir a boca que você vai falar em línguas estranhas. Você é a casa de Deus, é o templo de Deus, é o templo de Deus, é a casa de Deus, é a morada de Deus. Ei, você que não fala mais em línguas estranhas, eu estou encerrando, meus minutos já se foram, mas eu quero te dar liberdade a falar em línguas estranhas. Tem batismo com o Espírito Santo sendo ministrado aqui essa manhã, tem dom de língua sendo ministrado aqui essa manhã. Quem pode levantar as mãos aos céus, enche o teu pulmão de ar, abre essa tua boca e vai glorificando a Deus. O Espírito de Deus está liberando dom de variedade de línguas agora. É agora, vai. Olha o que o Espírito Santo está fazendo aí. Quem não é batizado vai recebendo liberdade, vai. Você é casa de Deus, é morada de Deus, é templo de Deus. Ele está se manifestando aí. Eu sei que você está sentindo um fogo queimando no seu interior. Arabacanda labassou decai, eremendegenda na camassou, ai tamacanda labassou. Ai, recebe! Olha o Espírito Santo renovando. 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 Olha o Espírito, meu Jesus da glória. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. O Espírito de Deus está fazendo aí. Se tem alguém frio do teu lado, vai ser incendiado também. Esse negócio é contagioso. A nuvem da glória que encheu o templo e os sacerdotes não podiam entrar. A nuvem da presença que encheu o tabernáculo e Moisés não podia entrar. Ela já chegou nessa casa, ela já chegou nessa igreja. Aqui no altar, a nuvem da glória chegou, a glória de Deus. Pega na mão desse crente que está falando em línguas aí do teu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Vai. Ai, xerebecovasui de raiz, seremequenderoba sobre a errequetecamatacато rebecanto rebechuria. Vai passar de um para outro uma unção que estremece esse lugar. Remendegaço de cama, reamarraça, rebecabas, o requenemecanto. Ministra para essa pessoa que está aí. Ministra para essa pessoa que está aí essa glória. Ministra a presença. Tem gente aqui que está dizendo: e acabou. Foi-se a glória, e acabou, foi-se a presença, e acabou. Mas ela volta hoje. A igreja está caminhando para os céus. A igreja está caminhando para a eternidade. E é esse Espírito que move aqui, que vai nos arrebatar até a presença de Deus. Você é casa dele. Meu Jesus, eu estou
estou vendo a glória de Deus neste lugar. Eu estou até com os olhos fechados, mas eu estou vendo a glória de Deus neste lugar. Quem mais sente a glória? Quem mais sente a glória? Se tem alguém sentindo, não me deixa só. Vai dando glória, vai falando em línguas mesmo. Vai, vai, vai. Jesus está renovando vidas. Jesus está enchendo vasos. Vai, vai, vai. Recebe mais, recebe mais. Tem mais de Deus para a tua vida. Eita, glória a Deus. Eu navegarei no oceano e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Batiza Jesus com o Espírito Santo. Batiza, pode ir cantando. Batiza Jesus, batiza com o Espírito Santo. Renova, destrava essa língua estranha que está sufocada aí dentro há muito tempo. Vai, vai, vai. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce, Espírito de Deus, vem como em Pentecostes e enche-me. Abre a tua boca e fala em línguas. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. É porque Ele mora dentro de você, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Minha vida. Oh, Espírito de Deus, sopra essa manhã. Sem nenhuma explicação, explicação. Se você pode, Espírito, Espírito, desce, 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 enche. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Vem, Espírito, que desce como fogo, vem como em eita, que presença gloriosa, que coisa majestosa a presença de Deus. enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus
Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe. Chorando, falando em línguas, corrijo aqui nomes. Absalão mata.